A paz do Senhor, povo de Deus. Bom dia, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui neste canal. Você que ainda não se inscreveu aqui neste canal, se inscreva em nome de Jesus. Vocês que são meus amigos, os que não conhecem também, né? Seja bem-vindo. Deixa embaixo do vídeo aqui no YouTube o seu comentário. Tá bom, gente? Assim eu vou saber que esta palavra foi bênção para você, que Deus tocou, que Deus falou o seu coração através desta palavra, e isso me motivará a continuar fazendo esses vídeos. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. A palavra de Deus que eu estou meditando desde ontem está no livro de Êxodo, no capítulo 33, no verso 14, a palavra do Senhor vai nos dizer que assim: disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Paz do Senhor Jesus, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Neste texto, nós vamos aprender sobre a suficiência que a presença de Deus nos oferece. A presença do Senhor nos transmite paz, nos transmite segurança, nos traz provisão e proteção. Não há nada mais animador na vida de um cristão, né? E fortalecedor do que a presença do Senhor em nossa vida. Moisés, ele não aceitava outro substituto, né? Nós vamos ver que Moisés, ele foi fiel a Deus, ele era fiel ao Senhor, ele não substituiu Deus, nem a tua presença, por nenhum outro Deus. Nada substituía a presença de Deus na vida de Moisés, porque a presença de Deus, ela é insubstituível. Na presença de Deus, a palavra do Senhor nos diz que há fartura de alegria. O Senhor, ele nos traz alegria. Quem tem a presença de Deus, certamente tem alegria na tua alma, alegria no teu coração, alegria no teu espírito. A presença de Deus, ela nos enche de gozo. Louvado seja o nome de Jesus. Palavra do Senhor no livro de Salmo 21, no versículo 6, nos diz que a palavra do Senhor nos enche de gozo. O maior medo de Davi, nós vamos ver que um dos maiores medos de Davi, ou o principal medo na vida de Davi, era perder a presença de Deus na sua vida. Isso nós vemos no livro de Salmo, capítulo 51, no versículo 11, aonde ele pede ao Senhor, né? Ele suplica a Deus para que não o lances fora da tua presença. Não tem como andar com Deus e não sentir a tua presença, não ser inundado por esta presença. Talvez se você tem estado na casa do Senhor, mas não tem provado desse gozo, desta alegria que é a presença de Deus, que você nesta manhã possa entender a necessidade de buscar, de se encher da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos buscar a presença do Senhor constantemente. A palavra do Senhor, ela nos orienta sobre isso. Salmo 105, no versículo 4. Louvado seja Deus. Nós temos que constantemente
buscar a presença do Senhor. Devemos humilhar na presença de Deus. Humilhar. Humilhar como? Por que humilhar? Estar diante do Senhor, Ele é majestade. Ele é poderoso, né? Ele é digno de toda a honra, a glória, a reverência total. É por isso que diante da presença de Deus, nós nos humilhamos para o Senhor, porque Ele é soberano. Ele é poderoso e não tem como estar diante de Deus e não reclinar a nossa cabeça em adoração a Ele. O Senhor, Ele quer que nós humilhamos para que Ele possa ouvir o nosso clamor, a nossa súplica e certamente nos atender. Porque Deus, Ele não tem prazer em nos ver sendo humilhado por alguém, mas Ele quer que nós adoramos a Ele, reverenciamos a Ele, para que atraímos a bondade, a graça dEle para as nossas vidas, a fim de que Ele, aleluias, nos atenda e realize a tua bondade, a tua misericórdia em nossas vidas. A nossa oração sobe como incenso até a presença de Deus. Quando nós o reverenciamos, nos humilhamos, Ele recebe como cheiro suave a nossa adoração, a nossa súplica. No livro de Salmo, no capítulo 27, no verso 8, nós vamos ver que Davi, aleluias, ele disse: quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. A própria voz do Senhor convoca o nosso coração a buscar a sua presença. Davi, ele está demonstrando aqui um ato de obediência a Deus. Ele está dizendo: quando o Senhor me manda eu te buscar, aleluia, eu te buscarei. Aleluias, o temor a Deus. Davi era um homem que temia ao Senhor. Quando Deus falava, ele obedecia. Ele está dizendo: quando o Senhor, aleluias, me disseste para buscar o teu rosto, Senhor, buscarei, arabai. Aleluia. É muito importante termos, aleluia, essa sensibilidade de ouvir, entender o que Deus está falando conosco e obedecer a sua voz. Louvado seja Deus, né? O ato de buscarmos constantemente vai nos trazer a presença de Deus para nós, vai atrair a presença de Deus para nossas vidas. Certamente seremos cheios da presença do Senhor. Teremos a presença de Deus na nossa vida. Quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, com certeza não teremos falta de nada, porque a presença do Senhor, ela substitui, aleluias, muitas coisas na nossa vida e nos traz paz, nos traz esperança, aleluias, nos traz força em meio a situações adversas. Louvado seja Deus, aleluia. Jesus, ele nos prometeu a presença, aleluias, dele para conosco por todos os dias. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa, aleluias, maravilhosa. E nós temos que ter essa certeza em nossa mente e em nosso coração de que Ele está conosco. Quando nós temos essa certeza de que o Senhor está conosco, nós teremos paz.
nós teremos esperança. Aleluias. Glória seja dada ao Senhor. A presença de Jesus em nossa vida, ela é a garantia da nossa vitória. E era por isso que Moisés, aleluias, ele faz questão de que a presença do Senhor vá com ele. Ele vai dizer que se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés, ele era dependente de Deus. Moisés, ele era dependente de Deus, ele dependia do Senhor. Ele sabia que ele sozinho não conseguiria. Ele sozinho com as suas forças, ele não conseguia. Mas ele sabia que se Deus fosse com ele, ele iria ter vitória. Nesta manhã que você vem entender a importância de você ter Deus na sua vida, de você colocar Deus à frente das coisas, das suas atitudes, das suas decisões, do seu caminhar, aleluia, seja lá onde você for ou aonde você tem que ir. Entenda que é importante colocar Deus à frente dessa situação. Deus, ele irá te conduzir, ele irá te colocar na sua boca as palavras que você tem que falar, o louvor que você tem que louvar, a pregação que você tem que pregar. Deus irá te dar a sabedoria, a estratégia que você precisa nesta situação ou na situação em que você vai se encontrar. Quando temos a certeza de que Deus é conosco, não teremos medo e nem falta de nada. A presença de Deus nos faz descansar em meio à tribulação. Como descansar? Confiar no Senhor, saber que Ele está conosco, aleluias, Ele sabe o que está fazendo e que certamente Ele fará o melhor por nós. A vitória não virá por parte de nós mesmas ou de nós mesmos, mas virá por parte de Deus. Se Ele está conosco, Arabai, aleluia, Ele irá à nossa frente, irá lutar por nós. Moisés se encontra em um momento da sua jornada, da sua caminhada, aonde ele se retira para falar com Deus. E ali, aleluias, naquele momento onde ele estava com Deus, ele conversando com Deus, porque Moisés, ele falava com Deus face a face. Ele tinha uma intimidade tão grande com Deus que ele falava com Deus face a face. E então ele, falando com o Senhor, ele vai dizer: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graças aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graças aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Aleluia. Algo que me chamou a atenção é quando Deus, aleluias, fala a Moisés que ele o conhecia
conhecia. Aleluias. Além de achar graça aos olhos de Deus, era conhecido pelo Senhor, pelo teu nome. Aleluias. No versículo 17, a palavra vai nos dizer: porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Deus, ele nos conhece. Quando o Senhor nos separa, nos escolhe para uma missão, para um chamado, ele nos conhece. É porque achamos graças diante aos olhos do Senhor e ele conhece a cada um. Aleluias. E ele vai dizer que conhece Moisés pelo nome. Olha que privilégio. Olha que honra. Eu conheço pelo teu nome. Deus, ele não conhece porque ouviu falar ou porque alguém falou, mas ele conhece. Ele conhece. Ele sabe quem é. Aleluias. Ele não nos conhece, não nos separou porque alguém... Não, Senhor. Ele sabe da nossa intimidade, do nosso coração, do nosso pensar, do nosso respirar. Ele sabe de tudo. Aleluia. Então, por que nos preocupar com o que pensaram, com o que disseram, quando temos a certeza? Deus está conosco. E Ele sabe quem eu sou. E isso basta. Deus sabe quem eu sou. Ele sabe quem você é. Aleluias. Se Ele te escolheu, te ungiu para uma missão, e Ele está com você, não se preocupa. Arabai, irima, dagachou. Descansa teu coração, porque o Senhor, aleluia, quem irá à tua frente, quem irá com você, quem te justificará, quem falará por você, quem lutará por você, porque não é eu e nem você que luta, mas é o Senhor quem luta por nós. Deus, Ele quer que buscamos a tua face. Deus, Ele quer que simplesmente oramos, buscamos, jejuamos, entregamos a Ele a nossa peleja. Ele certamente vai nos orientar, certamente Ele vai falar conosco, certamente Ele vai nos dizer o que fazer no meio da situação, certamente como foi com Moisés, dando a ele ali, aleluia, naquele momento de oração, as revelações, falando com ele sobre o que estava acontecendo naquele lugar. Confiar somente em Deus, buscar a presença do Senhor, falar com Deus, entregar a Ele as nossas súplicas, as nossas petições, esperar em Deus as orientações que precisamos no meio de situações e saber que Ele é um Deus que responde as nossas orações, o nosso clamor. Aleluia. E descansar. E descansar porque quando temos a certeza de que o Senhor é conosco, Ele nos faz descansar. Ele nos faz descansar. Moisés está ali em um momento de adoração, em um momento de oração. Deus fala com Moisés
que ele tinha achado graça aos olhos dele, que ele estaria com ele. Olha, eu vou com você, a minha presença vai com você. Para que você venha descansar, para que você venha ter paz. Em seus momentos de adversidade, em seus momentos de opressão. Em momentos onde muitas das vezes pessoas ou seres vão se levantar contra você. Pessoas vão apontar e vão dizer coisas que vai te entristecer, que vai te magoar, que vai te ferir. A presença de Deus, ela nos faz descansar. Aleluias. Em todos os momentos, principalmente nos momentos de angústia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que esta presença de Deus possa, aleluia, te alcançar. Que o Senhor possa ser contigo nas suas decisões. Que o Senhor possa ser contigo no seu andar, nas suas atitudes, no seu falar. Coloca Deus à frente dessa situação, porque o Senhor está falando aqui, aleluias, que Ele tinha se agradado. Moisés tinha achado graça diante dos olhos de Deus e Deus tinha dito: eu te conheço pelo teu nome, eu sei quem você é. Então, por que temer e se preocupar com o que acharam, com o que pensaram, com o que falaram, Aramai? Irimandagaçou, aleluia. Confia, descansa, espera no Senhor. Se o Senhor disse que Ele te daria paz e te faria descansar, aí descansa. Descansa o teu coração e espera o trabalhar de Deus. Espera o trabalhar do Senhor. Espera no Senhor o fim desta situação. Aleluias. Aleluias. Se a tua presença não for conosco, ele era dependente do Senhor. Se você é alguém que depende do Senhor, confia. 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 Porque é o Senhor quem determina o fim das coisas na sua vida. É o Senhor quem te encoraja e te fortalece nesta situação. E é Ele quem te dirá o que falar e o como agir nesta situação. Glorificado seja o nome de Jesus. Não tome decisões, não fala, não anda, não, sem antes falar com Deus. Não fecha negócio, não assina contrato, rabai, rimandagaçu, sem antes falar com o Senhor. Senhor, e agora? O que fazer? Como agir? O que falar? E agora? Ore a Deus, busque as orientações do Senhor. Certamente o Senhor falará com você. Não tenho dúvida de que você terá a resposta de Deus aí neste cenário.
E o nome dele será glorificado na sua vida. Fica com esta palavra de Deus. Se estava orando, continua orando. Sinto da parte de Deus em dizer aqui, reforce a sua oração. Reforce a sua oração. Você nunca sabe o que o inimigo está tramando contra você. Você nunca sabe o levante que vai vir. Então reforce a sua oração, ouça a voz de Deus falando com você. Vai para o jejum, vai para a oração, reforce, arabai. Ribai, mandagassou, reforce a tua oração e a tua súplica. Ore mais, jejue mais. Porque Deus te dará vitória. Deus te dará vitória. Coisas que era para acontecer. Aleluia, Deus vai te dar vitória. Coisas que iria vir contra Arabai. Sinto a graça de Deus aqui. Ele vai te dar vitória aí. Recebe esta palavra, compartilhe esse vídeo e fica na paz do Senhor.